No dia 10 de novembro de 2004, o sargento David Bellavia e o seu pelotão recebiam ordens para proteger um dos quarteirões na cidade de Fallujah, no Iraque. Os bravos soldados cobriam a rua e, de porta em porta, iam à procura de jihadistas que perseguiam as tropas americanas. No 10º prédio revistado, os americanos se encontraram dentro de um bunker inimigo fortemente defendido. Eles estavam em uma posição precária, então o sargento decidiu neutralizar os terroristas por conta própria. Sabiam que se entrassem na casa, teriam a possibilidade de não saírem vivos, mas naquele momento estavam sendo confrontados cara a cara com o inimigo. Em uma entrevista posterior, o sargento disse que não sabia o que era o combate corpo a corpo até ir ao Iraque. Não existia espaço, não eram 30 metros. Mas apenas 60 centímetros. As forças conjuntas americanas, britânicas e iraquianas lançaram uma campanha conjunta de ofensiva conhecida como a Operação Phantom Fury durante o ponto mais tenso da Guerra do Iraque. Liderada pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos contra os insurgentes locais, a operação ocorreu no início de novembro e foi até dezembro de 2004 na cidade de Fallujah, com o objetivo claro de enfraquecer as forças rebeldes antes das próximas eleições iraquianas que ocorreriam em janeiro de 2005. Contudo, várias forças da coalizão já tinham se envolvido contra elementos insurgentes considerados responsáveis pela morte de 4 prestadores de serviços militares privados de uma equipe de segurança da empresa Blackwater. O controle da cidade foi transferido então para a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais em fevereiro, mas a equipe fora emboscada um mês depois e o incidente levou à chamada Primeira Batalha de Fallujah. Os líderes políticos americanos desaprovaram uma abordagem comedida e exigiram um ataque massivo em toda a cidade. A Operação Vigilant Resolve foi lançada em 5 de abril e durou até o final do mês, quando a população local recebeu ordens de manter os rebeldes fora da cidade. Ainda assim, a força insurgente e o controle de Fallujah começaram a crescer para uma força estimada de aproximadamente 5.000 homens, na sua maioria não iraquianos, que incluíam chechenos, filipinos, sauditas, líbios e sírios. Nessa altura, a maior parte da população civil já tinha fugido da cidade, porém, muitas das famílias não tinham meios para evacuarem suas casas e acabavam escrevendo nas portas dizeres informando de que ali havia uma família na esperança de evitarem ataques. No entanto, uma segunda batalha por Fallujah tornou-se inevitável em setembro e os soldados americanos continuaram a pressionar para que os civis deixassem a cidade antes dos ataques. As operações terrestres para a segunda batalha de Fallujah começaram na noite do dia 7 de novembro de 2004. Navy SEALs e o Corpo de Atiradores de Precisão dos Marines forneceram marcação de alvos no perímetro, enquanto as Forças Especiais Conjuntas do Exército, Iraque e Estados Unidos, juntamente com outros Navy SEALs e fuzileiros navais, cobriam os principais objetivos. Apoiados pelo exército americano, as tropas capturaram rapidamente o Hospital Geral, a Ponte Blackwater, o edifício da Guarda Nacional Iraquiana e várias aldeias a oeste da cidade. Enquanto isso, os fuzileiros executaram uma operação conjunta no sul de Fallujah e garantiram a ponte Jerf Kasukr. Tendo distraído então e confundido os insurgentes que controlavam a cidade, os atacantes procederam à ofensiva total. Os fuzileiros desativaram a energia elétrica em 2 estações ao norte da cidade, enquanto outras 2 equipes de fuzileiros navais atacaram ao longo da extremidade norte. 2 unidades mecanizadas do Batalhão Pesado do Exército e 4 batalhões de fuzileiros foram então
encarregados de limparem os edifícios e interceptarem quaisquer inimigos em fuga. Enquanto a unidade especial Black Watch do exército britânico patrulhava as principais estradas a leste de Fallujah, a Força Aérea dos Estados Unidos fornecia o apoio aéreo aproximado às forças terrestres, realizando ataques aéreos de precisão a curta distância contra fortalezas inimigas. Os 6 batalhões entraram na cidade durante a noite e o ataque se iniciou nas primeiras horas de 8 de novembro com uma barragem inicial de artilharia e ataque aéreo. Com as investidas, a principal estação ferroviária foi tomada e usada como um ponto de partida. À tarde, os fuzileiros haviam assegurado vários distritos, enquanto os chamados Seabees da Marinha, um grupo de engenharia, demoliam as ruas para limparem os escombros, alcançando então o centro da cidade em poucas horas. No entanto, os combates estavam prestes a se transformarem na pior e mais feroz batalha da guerra no Iraque, com os americanos a reconhecendo como o combate urbano mais pesado que os Estados Unidos já se envolveu, superando inclusive a famosa Batalha de Hue no Vietnã em 1968. Em 10 de novembro de 2004, no aniversário de 29 anos do sargento David Bellavia, seu pelotão estava servindo na Companhia A do 2º Regimento de Infantaria durante a Operação Fúria Fantasma, e foi designado então para limpar um quarteirão de 12 edifícios de onde os jihadistas estavam atirando nas tropas americanas. O pelotão se instalou e examinou metodicamente todas as casas em busca de algo que denunciasse o inimigo, mas nada estava acontecendo. Bellavia disse que cada vez que lutavam contra esse inimigo, ele desaparecia. Seu comandante anunciou então que eles haviam trancado um grupo de insurgentes. Como relembrou o sargento em uma entrevista posterior, ele afirmou que os insurgentes, presos num prédio, não iriam a lugar nenhum, também não iriam embora, não iriam matar e nem machucar ninguém. E com muita convicção, disse que iriam simplesmente buscá-los. Porém, haviam muito mais pessoas do que ele imaginava dentro daquele edifício. Ao olhar para o local, os americanos inesperadamente entraram num ninho jihadista com uma emboscada de insurgentes armados com metralhadoras alimentadas por fitas de munição. O fuzil de Bellavia foi desativado por um tiro no seu carregador, então, com uma serra, ele acabou entrando no prédio atrás de seus homens, percebendo que na verdade era um bunker inimigo. Mais tarde ele disse que pôde ver a expressão nos rostos do inimigo e o quão confiantes eles estavam naquele momento. O sargento disse que olhou para dentro da casa e todos haviam ido embora. Então percebeu que precisava sair dali. Ele correu pelo lugar com os tiros voando por toda parte e ao chegar no portão do complexo, alguém o agarrou por trás, ele se virou e acabou quebrando o contato, dominando o seu oponente naquele momento. E mais tarde, ele afirmou que esse foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. David Bellavia nasceu em Buffalo, Nova York, era filho de um dentista e o mais novo de 4 irmãos. Quando jovem, ele se matriculou na Universidade Franklin Pierce, em Reed, New Hampshire, e na Universidade de Buffalo se formou em teatro, até então encontrar a sua verdadeira vocação ao se alistar no exército. Bellavia então se tornou soldado de infantaria do Exército dos Estados Unidos em 1999. E quando terminou o treinamento de sua unidade, foi designado para o batalhão de recrutamento em Siracusa. 2 anos depois, Bellavia enfrentou uma difícil decisão. O jovem teve que escolher entre se submeter a uma dispensa por dificuldades ou continuar como soldado de infantaria. Uma escolha que o obrigaria a deixar a família durante 36 meses numa viagem desacompanhado à Alemanha. Porém, após os ataques de 11 de setembro de 2001, Bellavia optou por lutar. No verão de 2003, a unidade de Bellavia foi enviada então para o Kosovo, onde serviu 9 meses até receber ordens diretas para se juntar ao esforço no Iraque. Depois disso, Bellavia ficou com o 2º Batalhão de Infantaria na província de Diyala, ao longo da fronteira com o Irã. Além de participar de grandes batalhas na Guerra do Iraque, como Najaf, Mossul, Bakubá e Muqdadiyah, se envolveu então na mais feroz de todas, a Batalha de Fallujah.
Quando Belavia saiu do bunker jihadista em Fallujah, ele não pôde deixar de se sentir impotente. Ele relembrou que sentiu muito medo e, como ficou sem munição, saiu correndo da casa. E por isso, acabou se sentindo muito envergonhado, desonrado, se sentindo até mesmo um covarde. Uma rajada de uma metralhadora M249 deu aos seus homens então algum tempo para deixarem o prédio e procurarem abrigo do lado de fora daquela casa. O sargento então os seguiu e resolveu chamar um veículo de combate de transporte de infantaria Bradley para disparar contra as casas enquanto o esquadrão se recuperava fisicamente e mentalmente para voltar então ao local e tentar uma nova investida. Para piorar a situação, o apoio aéreo solicitado pela companhia nunca chegou. Belavia afirmou mais tarde que uma bomba em Fallujah era como um número de loteria, onde todos queriam apostar. O sargento disse que toda aquela cidade estava sendo bombardeada em algum lugar, menos onde realmente precisavam que as bombas caíssem. Ele lembrou que esperavam por longos minutos até que alguma bomba pudesse aparecer, mas que naquele momento nenhum disparo aconteceu. Ao perceber que a artilharia não chegaria tão cedo, eles tiveram que agir por conta própria, mesmo que isso significasse um disparo de artilharia aliada sobre eles enquanto eles ainda estivessem dentro da casa inimiga. Para piorar aquela situação terrível, os blindados Bradley não conseguiam manobrar nas ruas estreitas, deixando Belavia e seu esquadrão ainda mais vulneráveis. Decidido então intervir e proteger os seus homens, eles voltaram até a casa e, através de um caco de vidro quebrado, o sargento avistou um reflexo e percebeu que o inimigo já sabia da sua chegada. Sem hesitar, ele agarrou então seu novo armamento, dobrou a esquina em uma manobra ousada e pegou o inimigo de surpresa. Belavia viu o inimigo carregando então um RPG e, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com aquela arma, o sargento o dominou por completo. O americano reservou um momento para transmitir um relatório da situação pelo rádio, porém o barulho revelou a sua posição e um dos insurgentes o encontrou. Desesperado, Belavia então jogou o rádio em outra direção a fim de confundir o inimigo que já estava bem próximo, e sem outra opção, pulou sobre o inimigo tentando imobilizá-lo até que um disparo atravessasse o ambiente e outro rebelde se aproximasse. O soldado buscou por alguma saída segura e se enfiou em uma lacuna entre a batente de uma porta e a parede de concreto, depois de atirar contra os dois insurgentes ali presentes. Então ele foi caminhando rente àquela parede até que dentro de um guarda-roupa havia um homem com um AK-47 que disparava várias vezes, embora o inimigo não tivesse uma noção real de onde disparava. Ao pular em cima da cama para buscar um local mais alto, o jihadista então acabou caindo sozinho, o que deu a Belavia uma oportunidade de matá-lo. Ao subir para o segundo andar, o sargento escorregou em uma poça de sangue e, por uma reviravolta irônica, essa ação acabou salvando a sua vida. Um disparo foi realizado em sua direção por um jihadista escondido e, devido ao escorregão, atingiu a parede bem atrás de onde estava a sua cabeça. Percebendo a situação, o americano decidiu agir o mais rápido possível e acabou por lançar algumas granadas dentro das salas, matando 2 jihadistas. Depois das coisas se acalmarem, observando a situação, o sargento então imaginou que tudo aquilo já havia acabado. Ele foi até uma varanda próxima a fim de observar a movimentação do lado de fora e aproveitou para acender um cigarro. Estando vulnerável e desatento ao resto da casa, um último inimigo que se manteve escondido lá dentro saltou do 3º andar em direção à varanda. Belavia, no susto, se aproveitou do descuido do jihadista que caiu mais na sua frente e sacou a sua arma, até então guardada, atirando nas costas e nas pernas do inimigo, fazendo com que ele caísse do telhado. O resto do esquadrão garantiu o 1º andar e logo após a conquista do prédio foram notificados de que a artilharia estava a caminho e que os disparos logo os atingiriam. Para a sorte dos soldados americanos ali presentes, o ataque aéreo foi um fracasso. E então, como disse o sargento em seu livro, um dia louco havia terminado, fazendo com que partissem para os próximos dias loucos que a vida reservava aos soldados. Havendo muitos dias desses enquanto estava em Fallujah, Belavia foi premiado com a Estrela de Prata por suas ações na investida, que foi então elevada à Medalha de Honra, tornando-se o primeiro e atualmente único destinatário vivo dessa honra por seus serviços prestados durante a guerra no Iraque. Como ele humildemente afirmou, todos mudam por causa do combate, mas isso não significa que são apenas mudanças negativas.
Pode haver a esperança de uma mudança positiva vinda de uma experiência horrível, e a experiência dele serviu para melhorá-lo como um ser humano e como um líder. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.